Estamos aqui com mais um episódio do podcast Diálogos. Meu nome é Nicolas Diniz, sou anfitrião e apresentador de vocês. E hoje estamos com uma personalidade do mundo televisivo, a jornalista e apresentadora Priscila Mota, que já passou por SBT, por Globo, tem uma grande experiência na área e vai contar um pouco pra gente dos casos, de como que é atrás das câmeras e também os casos que ela já cobriu. Casos bons e casos ruins também. Vamos mesclar um pouco? Oi, Nicolas, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui, viu? Fiquei muito feliz com o convite. E sim, temos muitos causos, como a gente costuma dizer lá no meu noroeste paulista, temos muitos causos, alguns bons e alguns não tão bons, mas muita aventura para te contar, viu? Ah, imagino. Mas conta no geral, como foi trabalhar na televisão, como que é essa experiência? Conta pra gente um pouco. Eu, particularmente, não conheço nada dos bastidores. Eu só sei o que acontece, que chega pra gente na TV. Como que é os bastidores? Sim, então, é engraçado, né? Porque quando você fala pra alguém que trabalha na TV, principalmente no interior, né? Que não é muito comum você conhecer alguém que trabalha na TV, todo mundo, a primeira reação é, nossa, que chique! Nossa, que chique, você aparece na TV? Aparece, né? Só que o tempo que a gente aparece é muito pequeno diante de tudo que a gente trabalha atrás das câmeras, né? Então, uma matéria jornalística tem aí no máximo 3 minutos, se for uma matéria, uma reportagem especial. E essa mesma reportagem demorou aí umas 6, 7 horas para ser feita. Então, é bastante trabalho de bastidor mesmo. E muito imprevisto, né? Porque quando você trabalha com o jornalismo diário, que é a cobertura do que está acontecendo mesmo na cidade, ali na hora, de repente você está com uma pauta que a gente chama, né? Que é um roteiro que a produção faz, então marca os entrevistados, o horário que você tem que estar no lugar, as imagens que tem que compor aquela matéria, mas às vezes isso tudo cai por terra, porque a polícia prendeu alguém e a gente tem que ir lá agora. Então é bem imprevisível, assim. E essa é uma dúvida que eu tinha. Por exemplo, não sei como que funciona nos bastidores. Tem repórteres definidos para assuntos criminais, assuntos de entretenimento, esporte, coisa assim? Ou é meio que um geralzão, clínico geral, assim? O que aparecer, vai? Então, nos grandes centros, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, tem os núcleos, né? Então, a Globo tem lá o Globo Esporte, que tem o núcleo do esporte. Quem trabalha no Globo Esporte só cobre esporte. Aqui no interior, não. Você tem que ser um clínico geral mesmo. Você faz o que aparecer, né? Então, claro que tem repórter, por exemplo, que tem mais facilidade para cobrir esporte. Não era o meu caso. Mas, às vezes, eu tinha que ir, porque tinha jogo, eu tava de plantão, era a única repórter de plantão, então tinha que cobrir o jogo também. Inclusive, eu tenho uma história muito engraçada de futebol. Se você quiser, eu já conto agora. Já emenda. Eu não entendia nada de futebol, mas tive que cobrir futebol. Então, quando eu fui trabalhar em Mato Grosso, comecei minha carreira lá, tinha o Campeonato Mato Grossense. Então, vamos aprender futebol, né? Daí eu aprendi as regras e tal. Aprendeu impedimento? Aprendi impedimento, aprendi escanteio, pênalti, falta, cartão, entendeu? Já gritava, foi cartão! Tá profissional, ficou profissional. Nossa, super! Só que daí fui cobrir futsal. E o futsal não tem as mesmas regras, né? De repente começou a sair jogador da quadra e entra outro. E assim, toda hora. E eu anotando igual uma louca. E eu falei assim pro cinegrafista, eu não tô conseguindo acompanhar. Você vai ter que me ajudar a pegar as substituições. E ele falou, parou, imagina, você tá anotando quem tá entrando e saindo. Aqui não tem isso, eles podem trocar. Pode entrar e sair toda hora, mesmo jogador que sai pode entrar. Pode, e aí foi uma gafe, assim, que eu levo pra vida. E teve uma outra situação que foi ainda mais engraçada e trágica, que eu cobri o Votuporanguense, lá em Votuporanga. Trabalhei lá. Era uma sucursal, então só tinha eu de repórter, né? Era a única equipe, e eu tinha que cobrir tudo que aparecia. Então, eu acompanhei o Votuporanguense, inclusive no acesso para A2, foi bem legal, né? Mas, um dia, tô eu lá no campo, bem assim, depois da linha, tem aquela linha lateral, e eu tava um pouquinho depois, né? E concentrada ali para gravar e tal. E os jogadores vieram correndo com a bola atrás de mim no treino, e eu não tava olhando, tava de costas. E o cinegrafista também não percebeu. Sabe quando a bola vai sair e o jogador puxa a bola assim, meio na lateral, assim, meio na transversal? Sei. Ele fez isso, só que ele chutou na minha cara. Você tá brincando. Eu levei uma bolada que eu desmaiei
no campo. Ao vivo? Não, tava gravando, graças a Deus, né? E temos essas imagens não disponíveis? Não temos essas imagens. O cinegrafista não tava gravando, graças a Deus, porque foi traumático, assim. Daí eu levei a bolada, assim, caí. Imagina, o time inteiro... Para, a repórter caiu aqui, levou uma bolada e tal. E aí veio o massagista, porque daí eu caí, mas eu acordei, né? Não foi tão grave, assim. Eu acordei, assim, com a boca dolorida, eu só pensava assim, meu Deus, tomara que eu não tenha quebrado o dente e tal. E aquela dor na boca. Aí veio o massagista correndo com a bolsinha, igual quando ele vai fazer atendimento em campo. Agora contando é engraçado, mas na hora... Te colocou na maca também pra levar pra fora? Não, imagina. Só fiquei com a boca roxa, né? E aí, conseguiu gravar depois? Não, mas eu ainda gravei. Olha só, ainda gravei a passagem. Eu tava com botox natural na boca, preenchimento natural na boca. Preenchimento natural. Daí falei pro cinegrafista, grava mais longe. Mas aí virou uma piada, porque os jogadores, quando eu chegava pra fazer o treino, gente, cuidado, a menina da TV chegou. Nossa, mas eu queria ter essas imagens. Deve ter sido engraçado. Depois do momento deve ter sido engraçado. Foi. Nossa, que bacana. Então... Assim, o que aparecer, quando tá nessa situação, tem que cobrir. Tem que cobrir, principalmente cidade interior, Sorocaba, essa é a pegada mesmo que acontece. Sim. Já aconteceu também, por exemplo, eu tô fazendo uma matéria de política, né, na prefeitura, na Câmara. Você trabalha com política, você sabe. Geralmente, a gente vai, né, na estica. Né? Você vai entrar ali num prédio público, falar com uma autoridade, e aí... acontecia, às vezes, ia de salto, ia de terninho, de repente acontecia um acidente. Ou encontrava um corpo no rio e eu tinha que descer o barranco. É isso, entendeu? A vida da repórter é essa, tipo, é a realidade. A pauta pode mudar do nada. Pode. Daí eu aprendi a começar a levar, comecei a levar um sapato, né? Um tênis, uma botina. Um kit corpo no rio. Praticamente. Se aparecer um corpinho no rio, consegue uma galochinha, já entra. E, por exemplo, você falou que pinta de tudo e que os grandes centros têm esses núcleos. Você, pessoalmente, qual era a área que você mais gostava de cobrir? Você tinha uma preferência, assim? Eu gostava muito de comportamento. Quando eu tinha oportunidade, por exemplo, de fazer matérias para o Mais Você, matérias ali comportamentais, né? E também, por incrível que pareça, porque são duas áreas completamente distintas, eu gostava muito da área policial. Legal. Essa daí é... Todo mundo gosta de ver desgraça. A polícia... Não era nem por isso, sabe? Eu acho que você se sente... Agora... Você sente num filme? Como que é? Participando? Não, eu vou ser bem sincera. Eu acho que rola uma questão ali com o ego, né? Porque você tá sabendo antes das outras pessoas. Então, você tá ali diretamente. Quantas vezes o delegado falava coisas para mim que às vezes eu não podia falar nem naquele momento. Legal. Mas que faziam parte ali da investigação. E aí tem também o sigilo entre a fonte, né? A confiança que você constrói. Construir grandes amigos, não só na polícia, mas em várias áreas, nessa questão da relação mesmo, do jornalista com a fonte. Bacana, eu nunca tinha pensado por esse lado. Então acho que tem muito disso também. E na política eu também fiz algumas matérias polêmicas, que tiveram repercussão nacional e tudo mais. Então tinha também a questão de estar no meio para informar mesmo a população do que estava acontecendo, né, do que era certo ou não, enfim. Então, eu gostava dessas duas áreas, dessas três áreas, né? Policial, comportamento e político. Agora, esporte realmente não era o meu forte. Além de, eventualmente, levar uma bolada na cara, não era tanto a sua área. Não era. Que legal. E o que você falou da questão do ego, de saber primeiro essas notícias, deve ser algo muito... sentir um poder, né? Deve ser algo assim que você sente poderoso pra saber a informação primeiro. Então... Eu, particularmente, sou meio fofoqueiro. Eu ia ficar louco pra saber as coisas primeiro. Aí você tem que saber controlar isso, né? Você não pode transmitir, né? Você tem que guardar, ter essa confidencialidade e tudo. Sim. Mas essas áreas, eu acho que se eu fosse repórter ou jornalista, acho que seriam as áreas que eu mais gostaria também. Só que é engraçado, viu, Nicolas? Porque a gente... Falei dessa questão do ego, né? De saber antes... Eu acho que é mais por esse lado mesmo, de saber antes. Não necessariamente de aparecer. E aí tem gente que vai falar, então por que era repórter de TV? É muito doido pensar assim, mas quem pensa, quem faz jornalismo, quem é repórter ou apresentador para ser celebridade, não é jornalista de verdade.
E isso eu tenho convicção. Certo. Porque as melhores matérias que eu fiz na vida não foram matérias com um artista, por exemplo. Não foram matérias com um cantor. É muito legal você conhecer o seu ídolo, você ter acesso, você conversar com ele. Recentemente eu entrevistei a Ivete Sangalo. E, nossa, eu quase desmaiei na frente da mulher, porque ela realmente é maravilhosa, é tudo aquilo. E eu sei que muita gente queria estar ali, então é muito legal. Mas o que tem que se sobressair é realmente a informação. E várias vezes eu fiz matérias que realmente mudaram a vida de pessoas que dependiam daquela matéria para ter a rua asfaltada ou para ter uma melhora no posto de saúde. Bacana. E essa era uma outra questão que eu ia trazer. Porque você, estando à frente da televisão, que é acho que ainda é o principal meio de comunicação que a gente tem um poder de persuasão, de disseminação de informação, de manipulação também gigantesco. Como que era para você estar ali na frente de ter esse poder, certa medida, na sua mão, de impactar, de fazer a diferença, de o que você falasse, o que você transmitisse, poderia fazer uma reviravolta, ter uma mudança? Como que era administrar isso para você? Então, é o que eu falei, né? É muito legal você saber que você, de alguma maneira, está contribuindo mesmo para a sociedade que você está inserido. Porque quando eu decidi fazer jornalismo, parece clichê falar isso, mas foi para isso mesmo. Foi para dar voz a quem não é ouvido, foi para cobrar respostas, né, do poder público, enfim, ou acompanhar a cobertura de grandes casos, né, policiais. Então, eu realmente acredito nisso. Só que também, agora, recentemente, eu vejo que esse poder, né, que você falou, na verdade, eu vejo as pessoas que estão à frente da câmera como pessoas resistentes, porque deixou, né, um pouco de ser um poder para ser ali uma missão mesmo, porque quem hoje está em frente à câmera, câmera para falar e para mostrar o que está acontecendo, realmente é um resistente, é uma resistente. Por que eu estou falando isso? Eu saí tem 1 ano e meio da TV e já estava numa situação bem difícil a questão dos ataques à imprensa. Então, não vou citar partido político aqui, porque eu acredito que vem dos dois lados, né? Tanto da esquerda quanto da direita. E se tornou uma situação insustentável, assim. Eu procuro entender a indignação, porque todo mundo tem direito de ter a sua opinião, de discordar do que o apresentador está falando ou a TV está mostrando, porque, como você falou, a TV é uma empresa também, tem interesses, enfim. Mas isso não te dá o direito de agredir quem está trabalhando, né? E a equipe da rua é a ponta, né? É quem está ali na ponta e muitas vezes não fica nem sabendo o que acontece dentro da redação, sim. Mas o que eu quero dizer, quem está aqui no interior não acompanha igual qualquer outra pessoa pela TV, né? O que está acontecendo, por exemplo, num jornal a nível nacional. É linha de frente, não está ali na decisão, né? Na cúpula. E eu fico muito triste, assim, de ver essa situação. Eu tenho colegas que foram agredidos mesmo fisicamente. E são pessoas que estão trabalhando também para levar o sustento para casa, né? Com você, chegou a ter alguma coisa, agressão, Eu já assim? fui hostilizada. Tá. Mas agredida, graças a Deus, não. Verbalmente? Mas verbalmente era direto. Que matéria que você estava cobrindo? Tipo... Qualquer matéria. Começou Às vezes por ser da Globo. Simplesmente Não, mas olha só. Nos últimos tempos, nos últimos meses, eu estava trabalhando em Campinas. E aí eu conversava com colegas do SBT, da Band, enfim, da Record. E aí todos passaram a sofrer, principalmente no período eleitoral, ali um ano antes da eleição. O período eleitoral deve ter sido todos caótico. Sofreram ataques, assim, e violentos mesmo. Tem um colega que apanhou na rua, carros de emissoras também foram quebrados, sabe? Vidro quebrado. Então, é uma situação muito delicada, né? Triste, porque as pessoas que não respeitam a imprensa, elas estão expressando a sua opinião de ir contra o que a imprensa está falando. E se elas vivessem em um país sem uma imprensa livre, provavelmente elas nem poderiam fazer isso. E muita gente não pensa nisso, né? Com certeza. Não, eu entendo a indignação de pessoas, como você falou, é legítimo se indignar, mas essa indignação, óbvio, tem que ter um limite. E esse limite está no respeito a quem está ali trabalhando. Como você falou, estou trabalhando, levando o sustento para casa. Essa é a minha função. Então, acho legal você trazer isso, porque eu, particularmente, nunca tinha parado para pensar sobre de como o jornalismo, né, principalmente quem está na rua, pode, nos últimos tempos, ter se tornado uma profissão extremamente perigosa.
Sim, é muito perigosa. É uma profissão de risco, porque às vezes você está num lugar, principalmente agora que os ataques ficaram frequentes, você está em um lugar para fazer determinada matéria, por exemplo, buraco na rua ou posto de saúde que está sem algum remédio, enfim. E aí você sofre uma agressão verbal. Uma agressão verbal. A equipe pode se retirar do local sem fazer a reportagem, porque também a gente tem que prezar pela nossa segurança. Claro. E aí quem chamou a equipe porque tinha uma reclamação, tinha uma demanda justa, né, enquanto cidadão ali que está buscando seus direitos, vai ficar sem esse serviço. E o trabalho do jornalismo é serviço público. É você mostrar realmente o que está acontecendo para melhorar a situação, a vida, né, da sociedade. Com certeza. É um desdobramento aí desses tempos polarizados que a gente não para pensar, mas que tem efeitos, às vezes, catastróficos na vida de algumas pessoas, né? Sim. E uma coisa que eu sempre acho muito curioso, quando você está fazendo uma reportagem e acontece uma reportagem nova na hora que você está gravando. Já aconteceu com você? Já. Tipo, você está gravando, alguém foi atropelado, ou alguém caiu, ou aconteceu algo na assim. hora ali? É, na hora. Quando você está gravando, já aconteceu? Na hora. Eu acho que já aconteceu assim, em delegacia, que a gente foi lá gravar um outro assunto com o delegado, por exemplo, e daí ele falar, olha, tá chegando aí uma apreensão grande, se vocês quiserem esperar, daí a gente esperava. Que legal. Mas o caso mais interessante, assim, de imprevisto que aconteceu foi em Mato Grosso. Eu saí para fazer uma matéria e a matéria caiu, que a gente fala, né? Não deu certo, não era a situação que a gente... Nem lembro na época qual assunto que era, mas eu sei que a gente chegou lá no lugar e não deu certo. E aí a redação ligou no celular, né? Uma produtora ligou e falou, olha, ligaram aqui na TV que o Luciano Huck está na cidade. Então, vai procurar o Luciano Huck. E Rondonópolis, que era a cidade que eu morava, tinha na época 200 mil habitantes, era uma cidade grande, né? Difícil achar, ó. Como é que você vai achar, né, o Luciano Huck? Só que o cinegrafista que estava comigo, ele era antigo já de casa, então ele conhecia, né, os hotéis onde os famosos costumavam se hospedar e tal. E aí ele começou a ir nos hotéis. E aí eu sei que nós fomos nos 2 hotéis, nada de Luciano Huck. No terceiro ele realmente estava. E isso no caminho eu falava, gente, não, isso deve ser trote, imagina, o Luciano não está aqui. E a minha chefe me ligou e falou, olha, se vocês acharem, vocês vejam aí, porque geralmente ele não grava, né, com a equipe. Porque o programa dele é dele, ele compra espaço, então geralmente ele não grava e é tudo surpresa, então não vai poder mostrar nada. Só que aí que tá. A gente chegou lá achando que ele não ia receber a gente, no fim ele precisou da nossa equipe, porque ele foi para Rondonópolis para fazer o Lata Velha. Só que ele chegou lá e teve um problema, não sei se a pessoa que... a produção não abriu pra gente, não sei se a pessoa que ele foi não estava em casa, sabe assim? E aí nós fizemos uma chamada no Jornal do Almoço com ele, falando, olha, eu tô em Rondonópolis, eu tô atrás de um Lata Velha, então quem tiver um Lata Velha vai pro estádio municipal, Nossa, que a gente vai fazer uma seleção. Imagina que a cidade virou um alvoroço. Todo mundo, cacharangas, indo pro estádio. Eu lembro que... Virou um ferro velho o estádio. Não, dentro do estádio tinha 36, 32, 36 veículos. E do lado de fora, mais um monte que não conseguiu entrar ou que ficou pelo caminho. E aí a gente fez ali a entrevista com ele, com o pessoal que estava ali. Aí cada um tinha uma história, né? Falando, era do meu avô, sei lá... E aí, no fim, para resumir, um menino, tinha acho que 19, 20 anos, ele tinha comprado uma caravana e a caravana não andava. Tava assim, era uma lata velha mesmo. E daí, no sorteio lá, sobraram acho que 3 ou 4 veículos que eles foram escolhendo, né? Qual que tava pior e tal. E ele ganhou o sorteio. E aí o desafio dele para ter a caravana de volta era cantar uma música do One Direction com mais 4 amigos. E assim, foi um sarro, porque eles tiveram que, né, estudar canto, eles não falavam inglês, então era mais uma dificuldade. Mas tá bom, a gente fez ali a matéria, saiu no local e beleza. Eu falei, beleza, né, minha parte eu fiz e tal.
E aí, no dia que o dono da caravana foi até o programa para cantar, para ver se ele ia ficar com o carro ou não, nós fomos para casa dele acompanhar a família assistindo o programa. Que legal. E aí, de repente, aparece a nossa chamada, que tinha ido no jornal local, minha e do meu amigo cinegrafista, no Luciano Huck. Nossa, então, que apareceu bacana. para o Brasil inteiro. Né, a Caraca, nossa acertou em cheio. participação e tal. E aí todo mundo começou a mandar mensagem. Pri, eu tô... E na hora, assim, a família toda emocionada, porque tava vendo o menino lá na TV e a caravana. E eu também, porque eu falei, gente, olha, eu também. Sabe assim, foi uma emoção profissional, mas caramba, olha, eu também. E aí a minha família, que não me assistia na época, porque eu morava lá em Mato Grosso, não pegava, né, aqui. Nossa, Pri, parabéns, tal. Então foi muito legal, O assim. pessoal deve ter ficado louco, que delícia. Foi muito legal. Que história legal. E agora, conta pra gente aí uma história boa. Sim. Agora conta pra gente uma história mais pesada aí. O que você já teve aí de tenso? Eu sabia, gente, desde a hora que eu cheguei aqui, tá assim, a equipe inteira querendo saber a bagaceira do jornalismo, né? A gente quer saber o lado obscuro da coisa. Obscuro. Meu Deus! Conta pra gente, em primeira mão. Mas o que você quer saber? Um crime? Qual foi o caso assim que mais mexeu com você acha? Mais tenso, que mais te envolveu? Tá. Assim, de bate-pronto, eu me lembro de 2 que marcaram assim, a minha carreira e a minha vida pessoal também. Que foi um acidente. Lá em Mato Grosso tinha muito acidente, né? A principal rodovia lá do estado é a BR-364 e é uma rodovia de pista simples. Então tinha muito acidente. E foi um acidente que estava indo uma van do estado de São Paulo com trabalhadores para trabalhar lá e bateu de frente com uma carreta. E 13 pessoas morreram. Nossa. Então foi muito triste, assim. Eu lembro que eu cheguei no lugar e o cenário era desolador, assim. E eu fiquei pensando, né? Porque eu sou uma pessoa muito emotiva, então e jornalista gosta de história, né? E eu fiquei construindo as histórias na minha cabeça daquelas pessoas, né? Como que a família ia ficar sabendo, né? Enfim. Então foi muito triste. Esse acidente me marcou, assim. E também teve a história de uma adolescente que foi morta por engano. Que eu cobri por um bom tempo, até a polícia encontrar os suspeitos e descobrir qual tinha sido a causa da morte. Ela foi raptada, né? Ela foi pega pelos criminosos. E primeiro a gente começou fazendo a matéria como desaparecimento, para ver se encontrava a garota. E aí, um sábado, eu estava de plantão na delegacia, as equipes já estavam de plantão para saber se tinha alguma novidade e tal. E aí foi informado que encontraram o corpo. Então, eu acompanhei desde o começo, desde quando ela desapareceu até o desfecho do caso, com a prisão dos criminosos, julgamento e tudo mais. E foi um desfecho muito triste, porque além de... Claro, você não quer que ninguém seja morta, né? Você não quer que ninguém seja raptado, mas foi uma história, assim, que você não imagina que seja real, né? Ela foi pega, quando, na verdade, a intenção dos criminosos era raptar uma irmã de uma pessoa que estava com dívida. Então, assim, foi um desfecho muito trágico para a família e foi uma história que me tocou muito, assim. E uma outra história, acabei de lembrar, que agora você está me perguntando, as memórias vêm, né? Que foi tão triste quanto foi o acidente da Chapecoense, né? Nossa, verdade. Você que cobriu esse? Então, várias equipes cobriram, porque tinha gente de várias partes do Brasil. Na época, eu estava na região noroeste também, aqui de São Paulo. Estava lá em Votuporanga. E tinha um radialista da região de Rio Preto que estava no avião. E aí, eu estava de plantão também no final de semana e acabei indo cobrir o velório e o sepultamento desse jornalista, desse radialista. E foi muito triste, assim, porque... É aquilo, né? Eu estava presenciando, na verdade, a minha própria realidade. Porque quando você vê na TV, você fica triste, você se comove, mas você não está ali vivendo aquilo. E parecia ser um acidente, uma notícia muito distante de mim, né? Estava muito longe, imagina, aconteceu lá, em outro país. E, de repente, tinha alguém da região e eu tive que entrar na história. E no dia do sepultamento...
assim, né? Tudo para ficar mais triste ainda. Choveu, sabe? Depois que teve o sepultamento. Eu lembro que eu fiquei tão abalada porque eu ficava pensando, nossa, poderia ser eu, sabe? Poderia ser qualquer pessoa que é jornalista e que teve uma chance. E o quão felizes esses profissionais estavam de estar indo acompanhar o time, né? De ir acompanhar o time nessa decisão e tudo mais. Então, você acaba trazendo para você quando é com um colega também de profissão. Acho que o que mais choca a gente são as fatalidades, né? Aquelas coisas que não deveriam acontecer. Né? Digamos assim, que você falou, o acidente. É algo que tá indo trabalhar, algo Sim. que todo mundo faz todo dia. Aí, uma fatalidade. Uma menina, o caso você comentou comigo nos bastidores, que ela estava andando de patins, né? Uma menina andando de patins, raptada e morta brutalmente. Chapecoense, indo para um jogo, cai o avião. São essas fatalidades que, como você falou, podia ser qualquer pessoa. Podia ser qualquer um trabalhando, indo trabalhar, ou com o seu filho andando Sim. na rua. Acho que são essas as histórias que mais chocam a gente, porque trazem a gente para perto da violência, né? Do mal, da morte, do perigo. E aí desculpa te interromper, mas é aí que entra aquela questão, né? Ai, que chique, você aparece na TV. Não é chique, é um trabalho como o outro, né? E tem um agravante. Quando você assiste as matérias na TV, você assiste, talvez você se comova, talvez não, talvez você fique um pouco mais preocupado porque você assistiu, mas no dia seguinte você vai desligar a TV, vai dormir, no dia seguinte você vai tocar a sua vida. Você não está diretamente ligado à história daquelas famílias, à história daquelas vítimas. E o jornalista está. Então ele tem que ter uma saúde emocional Sim. também muito grande para não se deixar abalar, porque senão, imagina, a gente não ia conseguir sair de casa, de medo, de preocupação. Isso é uma coisa que eu ia perguntar. Como que você lida com essas histórias terríveis, trágicas? Como que você consegue blindar seu emocional para, como você falou, não ficar amedrontada, não ficar reclusa, não deixar que isso te abala emocionalmente, você conseguir seguir sua vida normal, conseguir seguir trabalhando? O que você faz? Tem alguma coisa que você faz específico para ter essa blindagem? Então, agora eu não estou mais, né, no jornalismo diário, então acaba sendo mais leve, eu tenho essas memórias, eu me recordo com muito respeito a todas as histórias que eu contei, a todas as famílias que me contaram também suas histórias, mas agora eu trabalho de uma maneira mais leve, né? Eu faço vídeos institucionais e tudo mais. Então, essas lembranças eu guardo com muito respeito. Mas, na época, eu lembro que, assim, não tem muito jeito, né? A gente se emociona, a gente sofre. Eu sou muito emotiva. Então, quando eu tinha que me emocionar e chorar junto, eu fazia isso. Quantas vezes? Às vezes, você não tem nada para oferecer para a pessoa. Por exemplo, uma vez eu falei com uma mãe que tinha perdido uma filha não foi um acidente, teve uma enchente e a filha dela desapareceu. Estava no carro e desapareceu, a filha, o carro, tudo. Então ela convive com essa perda e ela não sabe o que aconteceu. Ela não teve a oportunidade nem de fazer o velório da filha. E eu gravei com essa mãe e eu me senti assim extremamente impotente, porque eu estava ali gravando. Era uma matéria sobre casos que não foram solucionados, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada para oferecer para ela, né? E eu lembro que ela falando e eu chorando, fazendo a entrevista, eu não consegui me segurar. Isso, no meu ponto de vista, também não é profissional, porque eu estava ali para ouvir, para reportar, né, de maneira muito profissional. Mas nesse dia eu não consegui segurar. E aí eu terminei a entrevista e dei um abraço nela, porque era a única coisa que eu podia fazer. No velório que eu te falei, né, do caso da Chapecoense, a mesma coisa. Eu fiz o que eu tinha que fazer, gravei, fiz entrevista e tal, e depois entrei no carro e chorei. E aí você descarrega, né, aquilo. No meu caso, eu sou católica, então eu rezava mesmo por aquelas famílias, por aquelas pessoas, para que elas fossem confortadas de alguma maneira, porque tem horas que você não consegue fazer realmente nada, você só está ali para mostrar o que está acontecendo, mas você não vai conseguir mudar aquela realidade. Mas acho que para essas pessoas, às vezes um abraço já é algo importante naquele momento. Mas imagina como deve ser difícil. É que nem você falou, a gente assiste, a gente se compadece, a gente sente, a gente fica horrorizado, fica bravo, mas há um distanciamento
evidente, vem através de uma tela, você não tem contato direto com ninguém. Você não está vendo a face da pessoa. Você está vendo uma imagem, enfim. Agora, quando você está lá na frente, você vê a pessoa cara a cara, ela expõe para você, ela se abre os sentimentos, você vê essa fragilidade, como você falou. Acho que esse sentimento de impotência face a uma desgraça, a morte, a tragédia, deve ser algo que... Eu também sou católico, acho que só Deus mesmo para a gente conseguir ter um pouco de conforto e esperança e reanimar e continuar. Porque deve ter momentos que você devia ficar realmente muito impactado emocionalmente. Sim. E eu sempre tive um respeito muito grande pelas pessoas que me davam entrevista. Independentemente se era uma situação triste, né? Tão triste assim, ou não. Mas nessas situações, especificamente, né? A gente está ali para mostrar o que está acontecendo. Por exemplo, alagamento, chuva com tempestade, casas destruídas. Imagina, a pessoa acabou de perder tudo. E você está ali, era o meu trabalho registrar aquilo, era o meu trabalho falar com essas pessoas, mas como que eu vou chegar numa pessoa que perdeu tudo, né? Então, tem toda uma questão emocional mesmo, psicológica, de como tratar isso. Eu sempre tive muito respeito pelos meus entrevistados, independentemente se era uma situação triste ou uma situação grave, ou uma situação de investigação, né? E você ter esse tato para conversar, né, com a pessoa naquele momento, conseguir criar essa conexão. Mas vamos falar de coisa boa. Por favor. Vamos lá, coisa boa. Tô ficando deprimida aqui. Não, conta pra gente um episódio engraçado, divertido, diferente, inusitado, que você fala, meu Deus, nem parece que é verdade. Uma coisa boa, assim. Olha, então, divertido acho que foi a bolada, né? Que nenhum supera. Esse foi o auge. Foi o auge. Aí tiveram esses eventos que eu te falei. Você tava falando que teve um no Mato Grosso... que você falou que era segredo, que era uma coisa nacional. Então, era o Luciano Huck, né? Do Luciano, tá. Do Luciano Huck, que foi muito legal. E aí, fora isso, os imprevistos do dia a dia, de estar com uma roupa, sei lá, toda social, salto, e daí, de repente, você vai cobrir uma enchente. Sabe assim, você ri pra não chorar mesmo. Porque... E aí, como que faz? Você vira nos 30, vai, meu filho, bota uma galocha e vai. Não pode ter frescura. Pra ser repórter de rua, não pode ter frescura. E a galera ainda insiste em falar, ai, nossa, que chique, nossa, repórter, meu Deus, parece a TV. Não, você não pode, você tem que ter zero frescura, porque a vida é uma loucura. Ao mesmo tempo que você tá lá no show entrevistando o cantor, você tá no meio da lama, com a lama até na canela, de galocha. Quem vê as entrevistas não vê o backstage, né? Não sabe o que acontece por trás. Exatamente. Mas é muito legal, assim. Eu sinto falta dessa adrenalina, porque, imagina, você acorda e você não sabe o que te espera, né? Então, essa adrenalina é uma coisa que me faz falta, assim, né? Hoje eu continuo trabalhando com vídeo, mas não mais na TV, não mais no jornalismo diário. Mas essa adrenalina corre nas minhas veias ainda. Ah, porque a adrenalina fica viciado, né? Porque tudo de uma coisa diferente, cada dia um caso novo para você cobrir. Você não sabe o que te espera no dia. Deve ser como você disse, deve acordar e falar, meu Deus, o que vai rolar hoje? E você sabe que a gente tem uma teoria, né? Alguns jornalistas têm uma teoria de que todo jornalista tem que passar pela rua para ser um bom jornalista. Eu acredito muito nisso. Porque quando você está na rua, você está de cara com o problema, você está de cara com a situação. E se você sabe desenrolar ali na rua, sabe conduzir aquilo na rua, aí você depois pode ocupar outros espaços dentro dessa cadeia também, porque são várias pessoas, né? A TV ela é feita por várias pessoas, várias mãos. E isso também foi um dos atrativos para mim. Eu lembro que quando eu fui fazer jornalismo, primeiro que ninguém queria que eu fizesse jornalismo. Minha família queria que eu fizesse farmácia, biomedicina, na época estava no auge. E os meus pais me apoiaram. Eles falaram, não, se você quer, vai na fé, né? Vai na igual a novela, vai na fé. Mas olha só, Nicolas, que engraçado, né? Eu nasci no sítio, morei no sítio a minha adolescência toda. De Sorocaba mesmo? Não, minha família é de Ouroeste, região de São José do Rio Preto. Ah, que bacana. E os meus pais moram até hoje no sítio, do lado de uma vila que tem 1.000 habitantes. Então, qual era a probabilidade dessa pessoa ir parar na televisão? Zero, né, praticamente. Mas eu sempre acreditei que era o meu caminho ser jornalista. Queria fazer jornalismo para escrever revista, jornal e tal.
Mas aí cheguei lá na faculdade, na Unifev, lá em Votuporanga, e me deparei com a TV da universidade, porque tinha uma TV lá para fazer estágio e tal. E eu fiquei encantadíssima, porque eu falei, gente, então uma matéria, porque eu também não sabia como que era, uma matéria para ir para o ar precisa da produção, quem liga, marca e tal, precisa do repórter que vai para a rua e da edição. Olha quanta gente para um material ir pro ar. É isso que eu quero fazer. Eu quero fazer parte desse grupo. E decidi ali. Falei pra minha mãe na época. Eu quero trabalhar aqui. E ela falou, então Deus te abençoe, né, tal. E deu super certo. No segundo ano eu fiz estágio lá. Daí fiz 2 anos no estágio da universidade mesmo. Apresentei um programa rural. Fui pra rua, fiz matéria, fiquei na produção. Fiz todas as áreas, né, do jornalismo. E depois fui fazer estágio na TV Tem, em Votuporanga também. E aí depois saí do estágio, terminei a faculdade e já entrei na TV lá em Mato Grosso. Entendi. Legal. E agora você está por Sorocaba? Eu moro em Sorocaba. Entendi. Eu vim pra cá por conta da TV, mas aí casei aqui com sorocabano. Entendi. Casou com Sorocabana, apaixonou na coxinha da Real e ficou pra cá. Não foi na coxinha da Real. Pode fazer publi aqui, gente? Pode. Na verdade, eu me apaixonei pelo pão da Bendito Fermento. Aê! Meu marido tem uma padaria artesanal. Legal. E daí a gente foi apresentado por uma amiga. Uhum. E aí deu super certo. Então eu moro em Sorocaba, me casei aqui. Sou super feliz em Sorocaba, adoro a cidade. E então sou bem feliz aqui. Mas já passeou o Brasil inteiro também, né? Ah, rodei bastante. Legal. E qual foi o local que você mais gostou de trabalhar na TV? Teve alguma emissora que você mais gostou? Foi Mato Grosso, Votuporanga? Qual que foi o lugar que Nossa, você quer me comprometer com os meus amigos. Não precisa ser o favorito. O que você mais tem recordações? Olha, eu vou dizer, eu sou muito nostálgica e eu digo que Mato Grosso tem um lugar muito especial no meu coração. Porque eu comecei lá, né? Uhum. E lá as portas se abriram, né? Para o mercado profissional mesmo, para minha carreira. E eu tive uma mestre lá no jornalismo, que foi uma pessoa que me ensinou mesmo a arte de reportar. Então, ela me pegou... Sabe, pessoa que pega na sua mão e fala, vem comigo que eu te mostro? Legal. Então, eu tenho um carinho muito grande por Mato Grosso, tenho muitos amigos lá. Mas acho que por conta disso, sabe? Por ter começado ali. Então, eu era muito jovem também. Eu fui para lá com 21 anos e encontrei amigos que viraram pessoas da família mesmo. Porque Mato Grosso, não sei se você conhece, é assim, você conheceu a pessoa de manhã... Você conhece a família inteira? À noite você já tá na casa dela. À noite você tá lá comendo churrasco com a família inteira. Então eu tenho esse carinho. Mas gostei muito também de voltar para Votuporanga, que foi onde eu fiz faculdade, perto da minha família. Depois teve uma passagem assim que é inegável, a experiência que eu tive, que foi em São Paulo, na Globo São Paulo. Eu passei uma temporada lá cobrindo férias na equipe de reportagem. Legal. Foi muito legal. E como que é São Paulo? É mais caótico? Não falta notícia o dia inteiro. Como então, eu amo São Paulo, né? Eu adoro. Inclusive, estava lá esse final de semana. E eu acho uma cidade incrível, porque tudo que você quiser tem. Só que para trabalhar, eu senti na pele o que o paulistano passa. Porque teve uma vez que eu lembro que a gente saiu da TV 7 horas da manhã para fazer uma matéria para o jornal que ia ao ar meio-dia. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, mas só essa matéria hoje, né? Não, é só essa matéria, porque a gente acha que nem vai dar tempo de entrar. Falei, nossa, então tá, né? Então vamos. Imagina, Sorocaba fazia 2, talvez um link, uma matéria, dava tempo, né? Você acredita que eu fiquei umas 4 horas no trânsito só para chegar no lugar? Você tá brincando? Era uma escola que estava tendo um evento social. Eu fiquei 4 horas sem fazer nada, né? Mexendo no celular e tal. E cheguei lá e tive que fazer tudo em 15 minutos, porque senão não ia dar tempo. Então a gente desceu do carro, assim, a equipe desceu. Todo mundo doido, já foi gravando com quem tinha que gravar. Aí o cinegrafista já ligou o Mochilink, né? Que é o equipamento que manda o material para a TV. Já começou a mandar o material e quase que não deu tempo. Falei, caramba... Outra realidade. É uma realidade caótica mesmo, porque você não chega onde você tem que chegar, né? Nossa, por isso que eu particularmente odeio São Paulo. Você não gosta? Nossa, não gosto. Se eu vou pra lá, Nem da parte boa. Eu vou obrigado. Eu não gosto da cidade do interior, acredita? Pra mim, Sorocaba já tá muito grande já. Não gosto muito de trânsito, eu gosto de mais um pouquinho pacato, mais rural um pouco.
Eu tenho essa preferência. Agora, São Paulo, eu morei lá acho que 5 anos, 6 anos que eu fiz faculdade. Todo final de semana eu voltava. Mas é engraçado, porque meu marido também morou lá 7 anos e ele não gosta. Acho que quem mora e vive, né, essa experiência caótica do trânsito, Sim. do alagamento, do engarrafamento, realmente não... E isso que eu morava do lado de onde eu estudava, tudo, fazia a maioria das coisas a pé. Mas mesmo assim, é outro ritmo, é outra realidade. Para quem é do estágio interior, estranha bastante. Tem gente que ama, adora. Realmente o que você falou, tem de tudo, a qualquer hora. Sim. As melhores coisas estão lá, isso é a parte excelente. Mas de resto, eu gosto mais de uma cidade no interior. Não, mas o interior tem seus atributos, né? Não podemos negar. E você veio de uma cidade de 1.000 habitantes? Como que era lá? Então, a minha cidade, na verdade, Ouro-Oeste, tem pouco mais de 24 mil habitantes. É muito pequeno, é muito pequeno. E aí, a cidadezinha onde os meus pais moram, uns 1.000 habitantes. Super pequena. Todo mundo se conhece, literalmente. Todo mundo. Imagina, aí eu falei que eu ia fazer jornalismo, tá doida? Né, tá... Nossa. E como que era morar numa cidade pequena dessa? Era normal, assim, todo mundo conhecia todo mundo, né? Enfim, até hoje eu vou pra lá, eu conheço todo mundo. Tem os amigos de longa data, da família. Quando você falava que queria ir pra TV, todo mundo... Não, parecia muito distante pra você. Não, na verdade, quando eu falava que queria fazer jornalismo, nem era TV, porque daí... eu vou fazer jornalismo. Então você vai apresentar o Jornal Nacional. Acho que todo jornalista já ouviu essa frase também. Não, gente, olha, tem outras áreas para trabalhar e tal. Mas aí, quando deu certo, né? Deus sabe a que custo também, porque teve ali o empenho de ir embora, de ficar longe da minha família. A minha família também sempre me apoiou bastante. Mas aí todo mundo ficou feliz, assim. Eu sou muito feliz com o reconhecimento também dos amigos da minha cidade, enfim. Aí depois que eu saí da TV, a pergunta foi outra. Então agora você não tá na TV, você não vai trabalhar mais. Não, gente, eu vou trabalhar, posso fazer outras coisas. E o legal é que hoje em dia com as redes sociais, né, principalmente, eu acho que deu um novo leque de oportunidades para os jornalistas. Com certeza. Né? Uma independência grande também. Tanto que hoje em dia você trabalha de forma autônoma. Isso. Eu costumo dizer que toda a experiência que eu tive na TV agrega muito no que eu faço hoje, né? Eu sou apresentadora, então eu faço vídeos institucionais, vídeos para as redes sociais, faço também apresentação de eventos presenciais, online, enfim. É um leque, né, de oportunidades. Faço assessoria de imprensa, que é um trabalho de bastidor, que é lidar com as pessoas da imprensa, que eu também tenho conhecimento, tenho amigos que estão nas redações, então também tenho uma facilidade com isso, né? Então hoje eu exploro basicamente todas as áreas e o que eu trouxe da TV agrega muito, na linguagem principalmente, porque muita gente fala, você tem facilidade, né? Na verdade, a fala, a comunicação, ela é baseada no treino mesmo. Se você, por exemplo, está apresentando um podcast, daqui 1 ano, 2, você vai olhar as apresentações de agora e vai saber que você melhorou, porque você tá... Se Deus quiser, tem que melhorar sempre, tem que estar sempre... todo mundo, né, tem que melhorar. Então, e a bagagem da TV é a bagagem da contação de história mesmo. Então, nunca é só uma caneca, nunca é só um celular. Tudo tem uma história, né? O que isso daqui agrega, né, na vida de quem está assistindo, ou no potencial cliente. Então, acho que esse é meu diferencial hoje. Uma dúvida que eu tenho, quando você faz entrevista de rua, já tem a pauta pronta, você está lá na rua preparada para fazer a matéria. Você lê o teleprompter? Ele tem alguma coisa para você ler ou é na raça mesmo? Não. O TP é só no estúdio. Então, o apresentador tem o TP, mas o repórter não tem. O repórter, ele só tem... Nossa, porque o repórter fala muito bem, né? O pessoal de rua apresenta, fala tudo muito... entonação... Fala frases completas, muito compridas, né? Às vezes até dá a impressão que está lendo. É realmente prática? Não, é prática, né? Nós fazemos treinamentos, por exemplo, com fono. Tem alguns exercícios que a gente faz para aquecer a voz, para conseguir falar por mais tempo sem ficar rouca, por exemplo. E a questão do roteiro em si, né? É a prática, que você vai pegando prática. E cada repórter tem o seu jeito de memorizar. Por exemplo, eu nunca decorei nada. Eu chegava no lugar, conversava com a pessoa e entendia o que estava acontecendo. E aí eu fazia o roteiro, faço até hoje o roteiro, como se eu estivesse contando a história para alguém mesmo. Legal.
E aí, se você tem dados, porque muitas vezes você tem que falar números, né? De acidentes, enfim, de vacinação, tem ali a estatística. Daí, normal você ter um papel ali com os números anotados, ou até mesmo no celular. Acho que você já deve ter visto alguns repórteres olhando. No celular, sim. Sim. Cada um tem sua metodologia aí pra... Cada um tem a sua metodologia. Legal, porque eu acho bonito isso daí. O pessoal fala super bem, consegue falar por bastante tempo. Acho que realmente a prática vai levando a essa perfeição. Eu, particularmente, preciso de um fonoaudiólogo, porque às vezes eu dou uma embramada nas palavras. Né? Nossa, meu pai fica louco comigo. Fala pra fora, menino! Fala pra fora. Tudo bem que é difícil, porque eu falo pra dentro e ele tá meio surdo. Oh, então a comunicação em casa fica péssima nessas horas. Olha, você sabe que a comunicação é sobre o que o outro entende, né? Isso é verdade. Infelizmente, às vezes, mas eu falei! Em casa a gente tem umas brigas com meu pai de vez em quando por causa disso. Eu falo, ele não entende, aí fica um auê. Mas gostei muito da nossa entrevista. Nossa entrevista não, do nosso bate-papo, achei muito bacana. Gostei de saber dos bastidores de como é. Eu, particularmente, não conhecia, não tinha tanto contato. Foi muito legal saber como que funciona esse dia a dia das entrevistas, que, como você falou, não é glamour, não é chiqueza a todo momento. Tem seus momentos de glamour, tem seus momentos de prestígio, mas nos bastidores, a maioria das vezes é perrengue mesmo. A maioria, né? Porque a gente não sabe o que está esperando, né? No dia. Tem ali um roteiro para você seguir, mas geralmente acontece algum imprevisto. Que bacana. E tem uma mensagem final pra gente? Alguma coisa que você gostaria de compartilhar das suas experiências, que você acha bacana, que acrescentou na sua vida? Nicolas, eu queria agradecer pela oportunidade de falar um pouco da minha história aqui, né? Eu tenho o maior orgulho da minha carreira enquanto repórter. Eu cresci profissionalmente na reportagem, mas eu cresci muito mais como pessoa, pelas histórias que eu ouvi, que eu contei, enfim. Então, eu fico sempre muito feliz, muito emocionada de falar de tudo isso. E o recado que eu tenho para deixar é, se você precisa, né, melhorar a sua comunicação, você falou que precisa melhorar a comunicação, eu estou disponível, estou no mercado, né? Hoje eu faço um outro trabalho. Você falou das redes sociais. Eu consegui agregar o que eu trouxe da TV para esse meio digital. Então, hoje eu trabalho muito a prática que eu tenho na TV, só que numa linguagem para a internet. Então, quem quiser me acompanhar, o @ é priscila.mota, com 2 As no final. É um T só, tá, gente? 2 As no final. Lá eu mostro um pouquinho do meu trabalho, das gravações que eu faço, do meu dia a dia também. E me coloco à disposição para quem quiser melhorar a comunicação ou precisa de alguém para ajudar ali na apresentação de um produto, de uma empresa, ou gravar um vídeo mais elaborado, um vídeo mais profissional, que a gente sabe que demanda também uma experiência, porque hoje todo mundo faz vídeo, Sim. Todo mundo grava, abre a câmera, mas tem sim maneiras de deixar esse conteúdo mais atrativo, mais informativo e menos cansativo também. Com certeza, que bacana. Fiquei muito feliz com a nossa conversa. Eu acho que o que eu pensei de muito bacana foram vários pontos, mas o que você falou que me marcou foi a questão das histórias. Eu gosto muito de literatura, gosto de escrever também, e essa questão das histórias para mim é algo muito, muito caro e muito rico. De que todas as pessoas, todas as coisas quase, elas têm uma história por trás. E de como o jornalista tem essa função primordial de captar essas histórias, refiná-las às vezes, né, digerir e transmitir para o telespectador essas emoções, essas ideias, de como conseguir fazer com que as pessoas que não têm voz sejam ouvidas, de como a gente conseguir tirar também boas histórias, ensinamentos de histórias às vezes trágicas, de como vocês têm esse papel informativo importante e também de contar histórias. Acho que essa é a mágica do jornalismo, né? De contar essas histórias para que a gente possa ter esse contato. Muito obrigado, de verdade, Priscila. Espero contar com você mais vezes aqui. Tenho certeza que tem muitos assuntos, muitas histórias que você não contou pra gente ainda, tanto boas quanto mais polêmicas. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, conforme eu for lembrando, eu vou anotar e daí eu vou ligar pra você e falar, eu lembrei agora de umas boas aqui, pode me chamar. Combinado. Muito obrigado, agradeço demais. Sigam ela nas redes sociais, já viram que ela é excelente comunicadora, tem grande experiência, tenho certeza que vai contribuir muito para quem estiver interessado em melhorar a comunicação. E siga a gente também nas redes sociais. Podcast Diálogos. Temos agora também o Facebook, Instagram.
TikTok, que a gente acaba compartilhando bastante os cortes, que são bem legais. E o nosso YouTube, que a gente compartilha sempre os podcasts completos. Então acompanhem para ficar por dentro de toda a nossa programação. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei bastante. Muito obrigado, Priscila. Obrigada, Nicolas, e sucesso. Obrigado. Fiquem com Deus, pessoal. Obrigado.